Bom dia, bom dia, bom dia. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no sul do país, na cidade de São Francisco do Sul, chove e está muito frio, um frio e chuva. E agora começou a chover bastante, está chovendo, né? E tá bastante frio, né? Mas estamos aí, agasalhados, né? Quentinhos, porque o frio é demais. Mas, gente, olha, no projeto Leia a Bíblia Comigo, né? Esse projeto que faz mais ou menos um ano que Deus colocou esse projeto no meu coração. E faz um ano que eu estou nessa caminhada, nessa jornada de ler a Bíblia todo dia e compartilhando. É uma coisa que a gente já fazia, né? E eu estava passando um momento muito difícil há um ano atrás no meu ministério. E aí Deus me deu esse projeto como algo novo, né? Algo novo. E para mim tem sido assim, revigorante na minha vida, né? No meu ministério tem sido revigorante, né? Apesar de contas, não importa o lugar que você está, como você está, a verdade é uma só. A palavra de Deus, ela é clara. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz que os dons e a vocação, né, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não tem como fugir disso, né? Então, há um ano atrás, eu não estava bem, eu estava num momento bem delicado do meu ministério. Os últimos 3 anos é um momento delicado. E Deus me deu esse projeto. E aí, no primeiro momento, eu não sabia muito bem como fazer. Aí fazia o áudio, aí colocava no YouTube, aí compartilhava, né? Depois fui atrás de um aplicativo. A gente também é meio leigo, né, nessa questão de usar as ferramentas da internet. Aí tudo você tem que estar aprendendo, né? E aí agora, em Brasília, quando eu estive lá no Retiro das Pastoras, né, eu tive o insight de começar a utilizar o Instagram, né, o Insta, para fazer o projeto Leia a Bíblia Comigo. E para minha surpresa, né, é muito mais fácil, né, porque faz no Instagram, faz ao vivo do Instagram, depois baixa, né, já vai direto para o Facebook, daí depois baixa no YouTube para poder ficar registrado, porque no Instagram é só 30 dias. Então, que coisa maravilhosa, né? Deus vai ajustando todas as coisas no seu devido lugar. Mas ok, dito isso, vamos lá, né? Nós iniciamos ontem a carta de 1 Tessalonicenses, né? Essa igreja que foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Ela era formada por judeus, gregos, por mulheres nobres, né? E havia o contexto da carta é que havia um sentimento de desconsolo muito grande na vida daquela igreja, daqueles irmãos, uma preocupação por conta dos entes queridos que estavam morrendo e Jesus não tinha voltado, como disse a pastora Silvia ontem, né? Eles aguardavam que Jesus ia voltar no dia seguinte, né? E aí, como é que ia ficar esse pessoal, os entes queridos deles que estavam morrendo e não tinham visto Jesus voltar, né? Alguns da igreja, eles estavam ociosos, né? Estavam desanimados, né? Então, mas na verdade, a carta, e no capítulo 1, vai mostrar para nós um cristianismo real, vai mostrar a fé que opera dando coragem e força para o abandono de todo e qualquer tipo de idolatria, né? O amor genuíno que trabalha em prol
de obedecer a Deus, de fazer o serviço do Senhor, né? De amar e servir com graça, né? E ter sempre uma esperança. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Diz o texto sagrado: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, diz o apóstolo Paulo. Mas, apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, né, na cidade de Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Verso 4 vale uma releitura, né? Pelo contrário, diz Paulo, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens. Presta atenção, notar bem. Jamais buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo era intenso na chamada, na vocação dele, né? Ele era intenso, ele se dedicava intensamente, né? Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, da nossa fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, né, que é encorajamos, para viverdes por modo digno de Deus, de que vos chama para o reino da sua glória. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então a palavra de Deus, quando ela é ouvida, ela opera eficazmente em nosso interior, né? Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios
as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Jesus havia falado sobre isso lá em Mateus, né? Que a medida do pecado, ela vai se enchendo, né? Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Gente, olha, interessante a lição aqui, o aprendizado aqui. Paulo, o ministro, o apóstolo das coisas espirituais, do mundo espiritual, está dizendo que por alguns momentos ele planejou estar com aquela igreja e não conseguiu chegar, e ele diz por que não chegou, porque Satanás barrou o caminho. Precisamos ter discernimento de luz e trevas, precisamos discernir na jornada, na trilha, na caminhada, no dia de hoje, precisa discernir quando Satanás se entrepõe, quando ele está nos impedindo, e resisti-lo, né? Porque a palavra é clara. Como é que nós vencemos Satanás? Resistindo ele, né? Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é muito importante que aprendamos a resistir Satanás. Quando percebermos que ele está se entrepondo na nossa jornada, na nossa caminhada, precisa resistir Satanás. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós, diz Paulo. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está falando daquela igreja, da alegria que ele tinha de pastorear aqueles irmãos, né? É interessante que o capítulo 2 vai revelar para nós o quanto era difícil a pregação do evangelho naquele tempo por causa da perseguição. Paulo foi perseguido pelos de fora e pelos de dentro. Paulo enfrentou grande animosidade. Paulo enfrentou grande hostilidade, tá? E Deus o sustentou em toda a sua caminhada. Paulo não desistiu, mesmo preso, mesmo açoitado, ele não desistia de pastorear a igreja. Ele continuou pastoreando a igreja, mesmo quando a igreja o rejeitou, mesmo quando a igreja hostilizou contra ele, mas ele continuava como um pai que cuida dos seus filhos, né? É interessante isso. A resiliência de Paulo tem muito para nos ensinar. Nos versos 10 a 19, a gente tem aí um relato das características do verdadeiro ministro ou ministra da palavra do Senhor, do verdadeiro pastor ou pastora da palavra do Senhor, né? Por quê? Porque esse homem ou essa mulher de Deus, com uma chamada de Deus que é irrevogável, tá? É percebida por seu procedimento. É uma pessoa piedosa, uma pessoa compassiva perante Deus. É uma pessoa justa aos olhos do mundo. E é uma pessoa irrepreensível perante os irmãos, né? Relaciona-se
com graça com os seus. Relaciona-se com graça, que é favor imerecido de Deus, com os seus filhos. Trazendo sempre a verdade à tona. O verdadeiro vocacionado ou vocacionada, que dispôs a sua vida para amar e servir a Deus de todo o coração, está sempre pronto para trazer a verdade à tona. Está sempre pronto a perdoar, pedir perdão, reconhecer os seus erros. Se torna irrepreensível porque é uma pessoa que reconhece os seus erros, como Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o considerou dessa forma. Meu Deus, ele foi um assassino, foi um adúltero. Mas Deus disse dele, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi, mesmo sendo um assassino, um adúltero, mesmo tendo pecado, Davi, quando foi confrontado pelo Espírito Santo, diante do seu pecado, Davi genuinamente se arrependeu, pediu perdão a Deus, acertou o passo. E aí, torna-se uma pessoa irrepreensível. Aquela pessoa que consegue se arrepender do seu mau caminho, consegue pedir perdão, consegue ajustar o passo, consegue alinhar a vida no prumo de Deus. Essa é uma pessoa que a Bíblia considera irrepreensível. Também o versículo 12, ele traz para nós a missão e a responsabilidade que nós, os ministros do Senhor, as ministras do Senhor, pastores e pastoras, apóstolos, chamados, vocacionados, temos diante da igreja de Jesus, que é exortar, consolar e encorajar. Se a nossa obra das nossas mãos, se aquilo que fazemos, se aquilo que pregamos, se aquilo que ensinamos não consola, não exorta e não encoraja, nós estamos fora do propósito. Estamos fora do propósito e precisamos voltar ao propósito. Precisamos encorajar os fracos na fé. Precisamos consolar aqueles que estão inconsoláveis. E precisamos exortar, mostrar o caminho, mostrar o erro, mostrar o caminho. É isso que nós precisamos, né? Não podemos, também o capítulo vai falar que a gente não pode permitir as tradições humanas tomarem conta da vida da igreja. Cuidado com o mundo que entra dentro das nossas vidas sorrateiramente. Sorrateiramente, o mundo vai entrando na nossa vida e se a gente não cuidar, não pedir a Deus discernimento de luz e trevas, nós vamos tomando a forma do mundo e violando os princípios e as leis do Senhor. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? E sempre ter em mente, queridos, a gente sempre tem que ter em mente, tá? Que há momentos na caminhada, na trilha cristã, há momentos, tá? E pode ser que seja nesse dia que a gente vai enfrentar, que Satanás e seus demônios, sua tropa, vai se interpor, vai arquitetar, porque ele é estrategista, ele não desiste jamais, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele trabalha 24 horas para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir é a missão primeira dele. Então vai ter momentos na vida da gente que ele vai se interpor na nossa jornada, na nossa trilha, vai impedir a gente de fazer o devocional, vai impedir a gente de ir para o culto, vai impedir a gente de ler a palavra, de orar, de buscar a presença de Deus, tá? Vai colocar as suas estratégias, os seus dardos inflamados, vai colocar a enfermidade, vai colocar o desânimo, vai colocar na vida da gente, e a gente precisa discernir e resistir Satanás, né? É isso que é o conselho da palavra de Deus. Submetei-vos a Deus, resistir Satanás, e ele fugirá de nós. Ele só vai fugir se você resistir. Lembra no céu, quando ele caiu, ele não saiu porque Deus mandou ele sair. Ele saiu
a nível de guerra, teve guerra no céu. Miguel e seus anjos tiveram que expulsar Satanás do céu. Na presença de Jesus, lá no deserto, quando ele estava sendo tentado por Satanás, tá? Muitos de nós, né, a gente gosta de pensar sobre isso, que Jesus venceu Satanás com a palavra. Jesus argumentou com Satanás com a palavra, mas ele só saiu da presença de Jesus quando Jesus deu ordem para ele sair. Então Satanás é tinhoso. Tem que aprender a resistir Satanás. Quando você perceber que ele se levantou contra você, você precisa resistir, precisa aprender a batalhar. Precisa aprender a batalhar. Que Deus nos ajude, nos abençoe a compreender essa palavra de hoje, ao nosso coração, da missão, do propósito, da alegria de estarmos na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Deus, por esta palavra tão preciosa, Pai. Esta palavra maravilhosa para nós. Muito obrigada, Senhor. Queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor o nosso coração, a nossa alma. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a reconhecer no nosso dia, todas as vezes, Pai, que o inimigo das nossas almas, o inimigo da cruz de Cristo, se entrepor, ó Pai, para nos impedir de cumprir a missão. Pai, nos ensina a resistir Satanás, Pai, nos ensina, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos do dia de hoje. Eu peço, Deus, a cura completa dos enfermos. Pai, eu oro pelo irmão Eugênio. Eu peço a Ti, ó Deus, que haja cura completa para o irmão Eugênio, que a bênção do Senhor visite ali a casa da irmã Rosineide, a casa da Joy. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ali consolando, Pai, consolando e encorajando aqueles irmãos. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Cláudia, a vida da sua mãe, a irmã Isabel, internada naquele hospital. Eu oro, Pai, por eles, ó Deus, pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu cuidado, a Tua proteção. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus, que toda enfermidade seja curada, Pai, que haja saúde plena ali na vida da Cláudia, provisão financeira para esse tempo que ela está vivendo. Pai, em nome de Jesus, encoraja a tua filha ali, Deus. Pedimos a cura completa, a saúde plena para a vida da Carla Fabiana, minha sobrinha, na luta dela contra o câncer, Pai. Que ela tenha, Deus de poder, o conhecimento da Tua palavra. Que ela possa, Pai, se render ao Deus vivo e verdadeiro, Pai. Deus de poder, que tudo aquilo que não é Teu na vida dela, Pai, que o Teu Santo Espírito possa convencê-la, que a mente dela seja liberada, para ela conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai, que haja saúde plena para a vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu esposo, do Ingo, na luta dele contra o câncer, Pai, que ele tenha saúde plena, Pai, cura por completo. Nós pedimos a cura do Ingo, Pai. Pedimos também, ó Deus, a cura por completo, Deus, da Rosane, Pai, que está enferma. Pai, com todos os problemas de saúde que apareceu na tua filha. Deus de poder, nós repreendemos, Pai, repreendemos toda enfermidade alojada no corpo, no organismo, Pai, da Rosane, a nossa merendeira. Nós repreendemos, damos ordem à enfermidade para sair em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, pela Bianca, Pai, ó Deus de poder, aquele tumor ali que é benigno, mas está num lugar inoperável. Pai querido, pedimos a tua cura, saúde plena para a vida da Bianca, Pai. Pedimos saúde plena, Pai, para o Isaac, o meu neto. Cura o Isaac, o meu neto, de todo autismo, Pai. Oramos a Ti, ó Deus, pelas crianças que chegarão no projeto. Pai querido, quero colocar diante do Senhor a vida do Mateus, Pai, aquela criança que mora num lugar, ó Deus, que não podemos chamar de casa. Pai, em nome de Jesus, tanta chuva, tanto frio, nós pedimos a Ti, ó Deus, que possamos alcançar aquela criança, Pai, com a roupa, com a vestimenta, com a alimentação. Pai, nos preocupamos agora, Pai, que venham as férias,
Como vai ficar essa criança, Pai, e as outras demais crianças em vulnerabilidade que nós atendemos no nosso projeto? Deus de poder, levanta, Deus, levanta, Pai, o cuidado, a proteção, a provisão, Pai, para essas crianças. Nós pedimos a Ti por elas, Pai, pedimos a Ti, ó Deus, pela equipe que vai trabalhar hoje, a equipe que vai acolher a criança, que vai, Deus, ontem, várias crianças chorando, Pai, porque elas têm alegria, uma alegria tão grande, Pai, de estar conosco, de estar aqui, Pai. É uma alegria verdadeira no coração delas, Pai. E, ó Deus de poder, as férias não é bom lugar, porque elas vão ficar em casa, Pai, à mercê. Deus, então nós te pedimos a proteção, o cuidado para essas crianças nesse período, Pai, que a equipe precisa também descansar. Então renova, Deus, as forças da nossa equipe, inspira a nossa equipe, ajuda a nossa equipe, Pai, transforma, Pai querido, as férias da equipe, Deus, em renovo, assim como diz a Tua palavra, renova as forças, Pai, renova as forças de toda a equipe que trabalha no projeto Rede ao Mar. Deus, nós te agradecemos pelos recursos financeiros que o Senhor tem mandado. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor providencie para nós todo o recurso necessário para o próximo ano. Agora nós estamos escrevendo o edital da ArcelorMittal, nós colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos sabedoria do alto céus, Pai, para preencher ali todos os requisitos desse edital. Deus de poder está diante do Senhor, ó Pai, o edital do Sicredi. Pai querido, tudo aquilo, Pai, que precisamos, nós lançamos sobre Ti, Pai, toda a nossa preocupação de recurso. Pai, nós pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua provisão para nós, para esse projeto, para ele continuar, ó Deus, o edital do FIA, Pai, que vai ser aberto. Deus, nós pedimos a Ti, colocamos diante de Ti toda a provisão. Cremos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Jeová Jireh, aquele que providencia, Pai. Tu és a nossa causa, Tu és o nosso justo juiz, Pai. Para atender às nossas causas, nós apresentamos a Ti. Pedimos toda sorte de bênção do alto céus sobre a nossa vida, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa a vida do meu pai. Eu te peço pelo meu pai no dia de hoje, dá saúde e graça para ele. Peço a Ti por toda a minha parentela, meus filhos, genros, nora, netos, que todos hoje sejam guardados debaixo da Tua boa mão e do Teu cuidado. Pai, eu apresento esse dia diante do Senhor, pedindo, Pai, o discernimento de luz e trevas, que o Teu poder e a Tua graça, que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso ao meu coração. Pai, a todo aquele que chegar nessa live, a todo aquele que tiver acesso, Pai, e ouvir esta palavra, que seja libertadora para todo aquele que ouvir. Pai, em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.